Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Violência na escola. Aluno de 15 anos esfaqueia colega por conta de bullying. Princípio de incêndio. Pacientes são retirados às pressas de hospital particular de Uberlândia. O fogo teria começado na Copa. Exposebu 2026. Lançada a maior feira de gado zebuíno das Américas. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 18 de março, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. Vamos juntos até 1h50 com muita informação do jeito que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. O Bandzap já está liberado no alto da tela. Você pode interagir comigo, participar do nosso quadro. Quer fazer uma denúncia, uma reclamação? Você também é um repórter Bandzap liberado. Manda um vídeo, fotos aí dos problemas da sua rua, da cidade e a gente ajuda você a resolver. Lá na internet estamos juntos. No YouTube, a Band Triângulo tem um canal no YouTube que você pode se inscrever, acompanhar ao vivo a nossa programação, rever todos os programas. E nas redes sociais, @BandTriângulo, Instagram e Facebook, tem muita notícia para você desde as primeiras horas do dia, tá bom? As minhas redes aqui, @Bagnetti, segue o amigo lá. Quarta-feira, dia importante para nós, para falarmos da sua saúde no quadro Médico do Povo. Bandzap liberado. Para você participar, peço que mande o nome e a idade. E a sua dúvida, o médico responde para você. Doutor, olha, estou precisando fazer uma cirurgia, mas estou com medo. Manda para cá. Aquela dor de cabeça que não passa de jeito nenhum. Manda sua dúvida aqui, que pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Daqui a pouquinho, Médico do Povo aqui no Minas Urgente. E a gente começa o programa de hoje mostrando esse caso de um adolescente de 15 anos que foi esfaqueado dentro de uma escola estadual de Uberlândia hoje de manhã. Tá? O suspeito do crime, um outro estudante da mesma idade. E segundo a Polícia Militar, o motivo do crime seria bullying. A Maria Eduarda está ao vivo com a gente, direto da escola onde aconteceu isso, no bairro Tibere, e tem as informações. Uma boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnetti, para você que nos acompanha. Bom, essa é a situação, né? Hoje, um adolescente de 15 anos teria esfaqueado, um outro adolescente de 14 anos. Segundo as informações, tanto aqui na porta da escola, quanto dadas aí pela Polícia Militar, a motivação deste esfaqueamento teria sido por bullying. A gente acompanhou esse caso desde de manhã, e a gente conversou, inclusive, com uma estudante que estava dentro da escola e acabou presenciando algumas situações. Vamos escutar. Então, o menino ele já sofria bullying um tempinho. Eu não sei o nome deles, mas ele já sofreu bullying um tempinho por causa dos pais deles que tinham morrido. Aí ele tentou reverter o bullying, falando da mãe do menino. Ele ficou bravo e falou que ia esfaquear ele se falasse da mãe de novo. Aí eles foram na diretoria resolver a situação, só que aí passou uns dias, o menino levou uma faca para a escola, Aí ele fingiu que a diretora estava chamando o menino, levou ele pro banheiro e esfaqueou ele no banheiro. Aí o professor foi lá por causa de um grito que ele escutou e pegou o menino lá. Ele saiu rindo, depois de ter esfaqueado o menino, ele saiu rindo e as tiazinhas foram ajudar o menino colocando um pano no peito dele, pro sangramento. Bom, a gente teve uma atualização deste caso. A vítima estava cometendo bullying com o autor deste esfaqueamento, alegando várias coisas em relação a esta vítima, e ela aí acabou desferindo 3 golpes de faca no banheiro da escola. A gente também escutou algumas mães que vieram buscar os filhos, que receberam mensagem dos filhos, que presenciaram todo este momento, que estão aí com muito medo de trazer os filhos para as escolas, e vamos escutar.
Ela mandou mensagem às 8h25, né, da manhã, né, desesperada, o que tinha acontecido, escutou um grito dentro do banheiro, né, elas pensou que era até um cachorro gritando. Aí elas foram o banheiro cheio de sangue, o menino com a facada e o outro saindo de dentro do banheiro e pondo a faca dentro da mochila, né, saiu, todo mundo apavorou. Depois ela me mandou foto do menino sentado, né, com a mão no peito, estancando o sangue, falando para mim que quer ir embora, que ela tá com medo. Eu, como mãe, estou preocupada, eu queria saber agora como que vai ficar essa situação, porque a gente fica com medo, né, de mandar um filho da gente vir para a escola, sabendo o que pode acontecer, sem noção do que vai acontecer. A gente manda confiando. A gente vê uma notícia dessa, como que a gente vai fazer? Eu estava em casa, saindo para o trabalho, e um dos me chamou, né, no zap, falou: mãe, um conhecido acabou de ser esfaqueado aqui, e por coincidência foi de frente à sala, né, de frente à sala dele, e acabou que ele viu, escutou os gritos, no momento ele saiu, viu ainda o menino tomando as facadas, ficou muito assustado, não quer nem falar, e eu na hora vim correndo, porque o susto é muito grande, né, porque você pensa, né, o que ainda está acontecendo, mas aí no mesmo momento ele tentou me acalmar, né, falando que já está tudo sob controle, o menino já tinha sido levado para a medicina e que, se Deus quiser, vai ficar muito bem, e o outro já estava, né, sob o resguardo da polícia, né. Agora a gente fica preocupado, eu não vou te mentir, porque a gente não sabe, né, o que vem depois das consequências. Bom, segundo informações da Polícia Militar, o estado da vítima é estável, ela já está sendo acompanhada, né? E, além disso, a situação do autor, né? Ele foi encaminhado à delegacia de plantão, né, da Polícia Militar, e ele vai responder por ato infracional análogo aí à tentativa de homicídio. A gente conversou com um sargento da Polícia Militar, da patrulha escolar, que detalhou um pouquinho, né, do crime, de como aconteceu, e também falou um pouquinho de como que esse adolescente irá responder. Vamos escutar. Então, os relatos é que um aluno são alunos, né, do ensino médio lá da escola. Um aluno tinha chamado o outro para ir ao banheiro, né, para que eles tinham que tratar de um assunto lá específico deles, não mencionaram detalhes. E lá houve um desentendimento e um deles tirou uma faca da mochila e começou a golpear o outro aluno. Então, acreditamos que ele tenha levado, né, essa faca realmente para isso. Agradecer ao policial militar pelas informações, uma situação que nesse momento o que mais importa é a recuperação desse aluno ferido, né, que ele possa aí então se recuperar, né, que afaste todo e qualquer risco de complicações. Uma situação que assusta não só essa comunidade escolar, eu estou falando pais, alunos, professores, servidores da educação, mas a todos que nos assistem e têm filhos na idade escolar. Né? A gente acredita que num ambiente como esse, dentro de uma escola, as crianças estão ali para, né, aprender a conviver em sociedade, e a gente se depara com situações como essa. Enquanto eu vi a Maria Eduarda trazendo as informações para a gente, me lembrei do caso que aconteceu em Uberaba. Viu, Maria Eduarda? Daqui a pouquinho eu quero fazer uma pergunta para você. Em Uberaba, ano passado, numa escola particular, tá, uma jovem adolescente estudante que foi assassinada a facadas por um colega de escola porque tinha inveja da felicidade dela. No caso aqui, ó, é o tal do bullying, a chacota, a zoeira, a zoação, a ponto do garoto se armar de uma faca e tentar matar o colega. Então a história se repete, assustando a todos. Deixa eu voltar com a Maria Eduarda para saber justamente se a direção da escola, a Secretaria Estadual de Educação se manifestaram até agora. Maria Eduarda. Bom, a Secretaria Estadual de Educação aqui de Minas Gerais mandou uma nota, né, para a produção e lamenta o ocorrido e informa que a direção da Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, em Uberlândia, acionou imediatamente a Polícia Militar e também para devidas providências, né, da ocorrência envolvendo estes dois estudantes dentro da escola. O aluno ferido foi prontamente socorrido pela Polícia Militar e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde recebeu atendimento médico. Cabe ressaltar que o estudante não corre risco de vida. O outro estudante envolvido foi
contido e está sendo ouvido pela Polícia Militar, que conduz a apuração dos fatos. A escola e a Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia já adotaram todas as medidas cabíveis. O Conselho Tutelar está sendo acionado e uma equipe do Núcleo de Atendimento Educacional, formado por psicólogos, assistentes sociais, será encaminhada à unidade ainda hoje para prestar o apoio à comunidade escolar e acompanhar toda esta situação. A Secretaria ainda orienta que pais e responsáveis mantenham a tranquilidade. A unidade conta com uma equipe gestora experiente e que está conduzindo a situação com todo o rigor e atenção necessária. Como a parte de sua política de promoção de cultura de paz, desenvolve ao longo de todo o ano ações de convivência socioemocionais e de mediação nas escolas, com foco no respeito e no convívio saudável. A Secretaria também avança a implementação de políticas de penalidade, reforçando o papel fundamental da família no processo educativo em parceria com a escola. A Secretaria segue acompanhando o caso de perto e colaborando com as autoridades competentes. Bom, um caso muito triste que chocou muitos pais aqui na escola, inclusive, Bagnete, um dos pais informou que na noite anterior, ontem, houve aí uma reunião de pais falando sobre como os alunos estavam reagindo aqui dentro da escola. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. E o pronunciamento aí da escola, Secretaria Estadual de Educação, é muito bonito no discurso, é muito bonito na teoria, mas na prática a gente tem que saber o que se fazer para minimizar casos de violência dentro das escolas, Aí vai vir toda aquela discussão, revista de aluno, detector de metais. Toda vez que acontece uma tragédia dentro de uma escola, o assunto volta à tona, mas pouco se avança, até por uma limitação, por falta de recursos. E aí os nossos filhos vão ficar sempre à mercê, a comunidade escolar vai ficar sempre à mercê da violência. Isso não é exclusividade de escola estadual não, tá? É escola particular, já mostramos aqui, é escola municipal. Inclusive ontem, em Uberlândia, tivemos o lançamento do programa Violência Zero nas escolas. Um projeto voltado à prevenção e ao enfrentamento de toda forma de violência no ambiente escolar em Uberlândia, tá? Fazem parte desse projeto a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Uberlândia, e o próprio município, a própria Secretaria de Educação do município, para definir as primeiras ações desse programa. Vamos acompanhar na reportagem e tentar entender essa iniciativa. A Agenda Violência Zero na Escola foi lançada em agosto de 2025 em Uberlândia e agora chega para reforçar ações já implementadas pela Prefeitura, como os projetos Escola Protegida e o vídeo monitoramento voltados à segurança no ambiente escolar do município. Através de voluntários, nós vamos às escolas explicar para os alunos seus direitos, seus deveres, a forma de nós evitarmos a violência em todos os aspectos, do bullying, do racismo, a violência familiar, a violência na convivência entre os alunos. Sem contar que o eixo das nossas escolas, o eixo pedagógico a ser transversalizado a todas as disciplinas neste ano de 2026, é exatamente uma escola inclusiva, antirracista e sem bullying. Em Uberlândia, 8 escolas municipais foram habilitadas para participar do projeto, fazendo o município de maior adesão à iniciativa no estado. Quando nós vamos fazer aula de direito, porque nós acreditamos que uma escola, para formar plenamente o desenvolvimento desse educando, ela precisa do direito, nós começamos a identificar todas as situações de violência, infelizmente, dentro de um ambiente que deveria ser um ambiente de paz. O programa busca fortalecer a cultura de paz nas escolas por meio do ensino da cidadania, da mediação de conflitos e do incentivo à aproximação entre a comunidade escolar e a sociedade. A proposta também amplia o conhecimento sobre os direitos e deveres, estimulando a convivência respeitosa e a resolução pacífica de conflitos entre os estudantes.
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Uberlândia, explicou como a entidade pretende atuar na prática dentro das escolas participantes do projeto. Com advogados voluntários preparados para que possa, dentro da sala de aula, ministrar conteúdos, não só do direito, mas também de combate à violência dentro do ambiente escolar. É importante a gente dizer, todo o equipamento jurídico, legislativo já está à nossa disposição. Agora nós temos que colocar a mão na massa. Toda e qualquer iniciativa para barrar a violência dentro das escolas é muito bem-vinda. A gente torce pelo sucesso desse projeto aqui em Uberlândia, OAB e escolas municipais, e que ele possa ser propagado para as escolas estaduais, para as escolas particulares, e a gente possa dar um basta nessa situação. Isso é o que a gente está vendo, caso extremo, né, a ponto de um aluno ir lá e tentar matar o outro. Se você dá 2, 3 facadas, você tentou matar. Né? Não tem outra expressão. Agora, e outros tipos de violência que acontecem todos os dias dentro das escolas? A gente sabe que é uma realidade. Um foragido da justiça foi preso em Uberaba. Ele é suspeito de integrar uma facção criminosa. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, tem as informações. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Inclusive, Bagnete, esse homem é de altíssima periculosidade, segundo a Polícia Civil. A prisão foi realizada na Avenida Lago Azul, no bairro Costa Teles, em uma casa que esse suspeito estava escondido. Os policiais civis receberam informações do DEPATRI de Belo Horizonte, Departamento de Crimes Patrimoniais, e também do Núcleo de Investigação lá do estado do Pará, da cidade de Marabá, onde esse indivíduo tinha o mandado de prisão em aberto. Segundo a Polícia Civil, ele era considerado sintonia, um dos líderes de uma facção criminosa, mediante a hierarquia do crime. Então esse indivíduo estava aqui escondido, os policiais receberam as informações, foram até o endereço, montaram essa operação e realizaram a prisão. Com ele foi encontrado um aparelho celular e também várias anotações sobre a venda de entorpecentes. Esse indivíduo que tinha um mandado de prisão em aberto foi levado até a delegacia, a ordem judicial foi cumprida e ele foi encaminhado para a penitenciária de Uberaba e permanece à disposição da Justiça. Bagnete. Eu sempre falo aqui, né, Juliano? Fugiu para o lugar errado. Tá aí de novo. Aí as forças de segurança de Minas Gerais dando um jeito de fazer um limpa de criminosos que vêm de outros estados para cá. Agora o que chama atenção é cada vez mais o crime está mais organizado, né? Que é um ou outro caso a gente mostra ali um ladrãozinho, pé de chinelo agindo sozinho, traficantezinho. Agora, quando você fala em organização criminosa, é um bando de gente trabalhando em conjunto para cometer crimes. Quer ver só? Vou te mostrar outro caso de crime organizado, agora em Araguari, uma grande operação policial aí cumprindo mandados de busca e apreensão na cidade. O César Campos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Uma boa tarde para você, César. E Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. O foco, segundo a Polícia Militar, foram organizações criminosas, como você bem falou, ligadas a crimes violentos na cidade. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em 4 bairros ali da cidade de Araguari. As ações aconteceram lá nos bairros São Sebastião, Independência, Flamboyant e Novo Horizonte. Segundo a polícia, além de outros materiais ligados aí ao tráfico de drogas. Segundo a polícia, Bagnete, a operação faz parte de uma estratégia para reduzir os crimes violentos na cidade. Somente neste ano, Araguari já registrou, olha só, 6 homicídios, 2 feminicídios e um latrocínio. Total de 9 crimes com mortes na cidade. Eu volto com você, Bagnete. Situação preocupante, né, César? E a gente sabe que os crimes têm ligação entre si. Então, por isso, da importância do combate ao crime organizado também na cidade de Araguari. Milhares de pessoas já ganharam no Triângulo da Sorte. Você pode ser o próximo. Deixa eu te contar, domingo agora tem 100 mil reais só no quarto prêmio. É isso mesmo, 100 mil reais. Faça as contas aqui comigo. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo, 15 mil reais. E no terceiro, 20 mil reais. No quarto prêmio, 100 mil reais para você, mais os giros da sorte, que são 20 prêmios de 1.500 cada um. E você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix.
Eu ganhei no Triângulo da Sorte. Eu ganhei no Triângulo da Sorte. Eu ganhei no Triângulo da Sorte. Você também pode ser um ganhador, que domingo tem 175 mil reais em prêmio. E só no quarto prêmio, 100 mil reais. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. No quarto prêmio, 100 mil reais. Mais 20 giros de 1.500 reais cada. São 175 mil reais em prêmios. E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte e pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Garanta seu Triângulo da Sorte, eu vou garantir um intervalo rapidinho. Na sequência, Médico do Povo. Eu volto já. O governo de Minas quer vender a Copasa. Isso pode mudar o valor da sua conta e piorar o serviço na sua cidade. Por isso, defendemos que os prefeitos participem dessas decisões, pois quem vive aqui, na cidade, é quem mais conhece a sua realidade. Vender a Copasa pode até ser opção, mas tirar o direito de melhorar o serviço, não. AMM. Os municípios têm voz. O agro está no centro de tudo, do que move a economia, do que chega à mesa, do que constrói o futuro. E a FEMEC 2026 é o centro onde as melhores decisões do ano acontecem. Máquinas, equipamentos, insumos e veículos reunidos em um só lugar. O ponto de encontro de quem produz, investe e evolui. De 23 a 27 de março, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia, a sua melhor compra do ano. FEMEC 2026. Agro, o centro de tudo. Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia, sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Aqui na Telefotótica você encontra óculos que combinam com o seu estilo e o seu dia a dia. Armações modernas, clássicas, infantis, óculos de sol, lentes, tudo com a mais alta qualidade. Não é isso, Dani? É isso mesmo. Aproveite o mês do consumidor e garanta R$150 de desconto na compra de lentes para seus óculos novos. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. O mês do consumidor chegou trazendo ofertas imperdíveis aqui no Cervejeiro e Bebidas. É economia de verdade no atacado e no varejo, não é isso, Nelson? É isso mesmo. Foi negociado todo esse estoque para garantir o menor preço no mês do consumidor. Cervejeiro Bebidas. Vem pra cá. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Toda quarta-feira, você já sabe, é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, Dr. Rodrigo Penha, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Bagnete. Saúde está boa? Excelente. Maravilha. A gente espera que a sua esteja boa também. Caso contrário, mande sua perguntinha aqui para o nosso Médico do Povo. Band Zap está liberado. Peço que mande o nome e a idade. Fica mais fácil o doutor Rodrigo responder para você. Doutor, vamos começar com a Paula, 60 anos. Olha que legal a mensagem dela. Doutor, por muito tempo fiquei no fundo de um sofá, mas graças a esse programa, ao Médico do Povo, reagi. Esse programa é maravilhoso. Ela faz há 2 anos, comecei a fazer hidroginástica e musculação. Mas, há 2 meses, de 2 meses para cá, sinto uma forte dor embaixo da costela direita. Só quando eu respiro muito forte. Pode ser alguma complicação do pulmão, doutor? Olha, primeiro, parabéns, né? Eu falo no consultório muito que atividade física não vende comprimido. Né? Assim como a luz do sol também não vende. A gente não vai substituir. Então, não tem nada que você possa fazer que vai trazer tanto benefício como atividade física. Então, parabéns. Quando a gente começa a fazer uma atividade física, pode aparecer, sim, algumas complicações e algumas intercorrências. O que você está sentindo aqui, embaixo da costela, pode ser ou daquela dor que a gente fala, dor do vazio que a gente tem, né? Dor de veado, que o pessoal antigo falava, que é quando você começa a movimentar, o seu diafragma movimenta mais. E o diafragma é um músculo, então ele pode ter um pouquinho de cãibra nesse diafragma, um pouquinho de dor por essa movimentação. Com o condicionamento físico, isso vai embora. Outra coisa que pode dar dor, principalmente nesse local que você está falando, é um pouquinho do aumento do fígado ou vesícula, né? A vesícula biliar, é exatamente nesse local aí. Então, o que eu te recomendo? Em vez de você ficar sofrendo com dor, vai procurar um clínico geral, ele vai fazer um exame bem simples, que é um ultrassom de abdômen total, para a gente avaliar o crescimento do fígado,
com as esteatocnecrose do fígado e a vesícula biliar, se não tem cálculo não. Pode ser que você está sentindo aí litíase biliar ou cálculo na vesícula, precisa de tratar. Quando a gente faz atividade física e a atividade física provoca dor, sempre tem que acender um sinalzinho de alerta para ver se não tem nada mais importante, tá bom? Doutor, são muitas perguntas aqui, a gente vai lendo para tentar sintetizar aqui. O Iron está ligadinho. O Iron, obrigado aqui pela sua mensagem. O pessoal também manda muita mensagem aqui para Você é o Repórter, viu, doutor? E a gente vai abrindo e o povo vai participando. O importante é que todo mundo seja atendido. Vamos lá com mais uma pergunta. Olá, boa tarde, doutor. Me chamo Henrique. Sou cardiopata grave. Tenho hipertensão, trombose, sou revascularizado e ultimamente tenho sentido um mal-estar momentâneo. Me dá uma vontade de evacuar, vomitar, depois passa. Sinto muita tonteira nesses momentos. O que pode ser? O nosso amigo Henrique está assistindo aqui a gente em Uberlândia e tem 60 anos. Ô Henrique, então, você falou aí de uma condição importante, que é essa hipertensão pulmonar, devido provavelmente aos quadros de trombose que você teve. O problema do cardiopata é que ele desenvolve insuficiência cardíaca. E aí esse quadro de insuficiência cardíaca, ele pode se manifestar de várias maneiras. O mais comum são os inchaços, são os edemas que você percebe na perna, você diminui a digestão, aquele mal-estar. Mas existem esses sintomas que você está falando também, fraqueza, vontade de vomitar, a pressão meio que baixa. Isso aí pode ser uma evolução da insuficiência cardíaca, que é muito comum em pacientes cardiopatas e pacientes que foram submetidos à revascularização do miocárdio. Então você pode estar tendo uma piora da classe funcional cardíaca. Hoje existem remédios que a gente pode fazer reverter isso, tá? Então o que eu te recomendo? Fique mais de repouso. Não adianta a gente chicotear um cavalo que está cansado. Se o coração está fraco, não adianta esforçar. Fique mais de repouso, às vezes até no banho a gente recomenda deixar um banquinho, ficar sentado, o mínimo em pé possível, até você retornar ao médico, ele fazer uma nova investigação do seu estágio da insuficiência cardíaca e ver se os remédios estão adequados, tá? Preste bastante atenção nisso. E percebendo que isso está muito grave e está com falta de ar, procure um serviço de emergência, pronto-socorro. Doutor, estou recebendo uma pergunta do Manuel, lá de Uberaba. Manuel, manda a idade para cá, fica mais fácil para o doutor Rodrigo. Boa tarde, doutor. Estou com uma dor na barriga, sempre do lado direito. Já fiz 2 endoscopias e uma colonoscopia, mas nada de anormal no exame. O que devo fazer para descobrir o problema? Então, Nelson, você já foi no médico especialista aí, que é o gastro, né? E essa dor persiste. Existem alguns problemas de medicina, algumas doenças, que a gente não acaba achando nada funcional, estrutural. Então, você vai lá, todos os órgãos estão normais, mas você continua sentindo a dor. Existem algumas outras causas que a gente precisa investigar, dentre elas, as causas emocionais. Existe uma doença que é muito comum, que é chamada de síndrome do intestino irritado ou síndrome do colo irritado. O que acontece? A sua descarga emocional, ela vai direto para o abdômen, e aí você sente dor abdominal, sente cólica devido ao problema emocional. Bom, você já passou no clínico, ele avaliou e não achou nada errado, acho que o próximo passo agora é procurar um neuro ou um psiquiatra para avaliar esse fundo emocional, saber se as suas emoções estão de acordo, se não pode ser uma descarga emocional que está dando esse desconforto que tanto te atrapalha, tá? Normalmente a gente faz isso, afasta uma causa orgânica, depois avalia a possibilidade de ser alguma coisa de psicossomática ou do ponto de vista emocional. Doutor Carlos Eduardo de Uberlândia, tem 50 anos. Doutor, desde o ano passado parei de fazer exercícios. Pretendo retornar agora. Academia, musculação, nada demais. Preciso obrigatoriamente fazer meus exames ou eu posso retornar às atividades assim como eu já fazia? Então, a gente fala que a partir dos 40 anos de idade, a gente tem que fazer um acompanhamento com o médico. Após os 40 anos de idade, acompanhamento normal, né? Os exames uma vez por ano, fazer os exames esteiros, check-up, fazer os exames de sangue, né? Você parou 2, 3 meses, estava vindo normal na sua atividade, não tem nenhuma contraindicação para fazer academia. Você vai voltar um pouco mais leve, não volta, se fazer 1 hora, não volta 1 hora. A primeira semana volta metade desse período, volta meia hora para sentir se está tudo bem e não tem contraindicação nenhuma. O que a gente recomenda, então todo mundo a partir aí dos 40 anos de idade, exames de sangue a cada 6 meses para saber se está tudo legal, principalmente colesterol, diabetes, tireoide, e os exames cardíacos 1 vez ao ano, tá? Mas fora isso, está tudo bem. Você vai prestar atenção, se fez um exercício, sentiu dor no peito, sentiu falta de ar, sentiu que alguma coisa está errada, você para até consultar o médico. Mas se não,
tá tudo bem e pode continuar. Aliás, vai te fazer muito mais benefício do que malefícios das atividades físicas. Doutor, uma outra pergunta, coincidentemente sobre exercícios físicos. A Dorcinalva, que participa conosco, tem 57 anos. Doutor, faço exercícios regularmente e pedalo também. Quando me exercito, durmo bem. Se eu deixo de fazer os exercícios, eu durmo mal. Isso quer dizer que meu corpo se acostumou com os exercícios? Muito boa pergunta. Dorcinalva, bom, mas vamos interpretar de uma outra maneira? A atividade física tem vários benefícios, né? Melhora o seu peso, melhora a sua condição cardiovascular, previne infarto. E uma das coisas que a gente não sabe é que a atividade física melhora a qualidade do sono e melhora a parte emocional. Então, quando você se exercita, você libera serotonina, que é um hormônio do prazer. Relaxa a musculatura e as suas noites vão ser muito melhor e a qualidade do seu sono melhora. Então, não eu diria que você ficou viciado em exercício. Eu diria que agora está mais nítido o benefício que o exercício faz à sua saúde. Então, não deixe de fazer atividade física. Se você não fizer nem um dia, seu sono será ruim todos os dias. Se você fizer atividade todos os dias, terão ótimas noites de sono. Doutora, a Aparecida está lá em Ituiutaba acompanhando o nosso programa, tem 50 anos. Boa tarde, doutor. Tenho sentido muita dor lombar, às vezes espalha em todas as costas. Micção frequente também. Fui ao médico, disse que era dor na coluna. Tomei a medicação e não adiantou. Poderia me falar alguma coisa a respeito, uma orientação, doutora? Aparecida lá de Ituiutaba, um abraço a todos aí no Pontal do Triângulo. Um abraço, Aparecida. Olha, 70% das pessoas vão ter problema na coluna alguma vez na vida, de dor, às vezes incapacitante ou não. Então, o que você está tendo chama-se lombalgia. Lombalgia, então, são a nossa musculatura lombar que estrutura a coluna, que apoia a coluna, e quando você faz algum exercício ou até mesmo no trabalho, aquela parte fica inflamada e você está tendo dor. Como que você vai resolver? Tomou o remédio, resolveu? Não, porque você precisa fazer um trabalho de fortalecimento. Existe sim uma técnica muito interessante que é o Pilates, onde você fortalece o seu core ou fortalece a sua coluna. Mas se você não tem como fazer aulas de Pilates, tudo, você vai para a academia para fazer fortalecimento da coluna. Isso aí é de um mês para o outro? Não. Você vai gastar 3, 6 meses, 1 ano para você fortalecer, não depender só das articulações da coluna para parar ou para diminuir a lombalgia. Enquanto está doendo, é relaxante muscular, calor local, exercício de alongamento, espera melhorar. Depois que melhorou, fortalecimento na coluna, senão você vai ter essa dor para o resto da vida e cada vez ela vai ficar mais intensa. Primeira participação do Dr. Rodrigo Penha, ele continua conosco aqui no Menos Urgente de hoje. Você pode continuar mandando suas perguntas, daqui a pouquinho ele retorna para a gente falar de sua saúde. Combinado, doutor? Combinado. Até daqui a pouquinho, então, aguardando sua pergunta, tá bom? Os pacientes de um hospital particular de Uberlândia precisaram ser retirados às pressas da unidade de saúde durante um princípio de incêndio hoje de manhã. Maria Eduarda esteve no hospital e conta pra gente a situação por lá agora. Maria Eduarda, com você. Bom, Bagnetti, lá este princípio de incêndio foi devido ao curto-circuito naqueles carrinhos que levam alimentos, né, aos pacientes, que acabou aí se espalhando por uma copa que fica dentro deste hospital. Devido à quantidade de fumaça que esse curto-circuito causou, precisou evacuar todos os pacientes que ficavam ali naquela ala, né? Esses pacientes foram evacuados para dentro do próprio hospital, em outros locais que ficam próximos ali dentro do hospital. Felizmente, nenhuma pessoa se feriu neste incidente, né? Somente este princípio de incêndio. A gente conversou com a Tenente Coronel Ana Paula, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, sobre a atuação dos bombeiros neste princípio de incêndio. As pessoas já começaram a ser evacuadas pela própria brigada do hospital. De acordo com as nossas equipes que estão no interior do hospital, iniciou num carrinho que é utilizado para transportar as refeições.
Bom, a situação lá era um pouco crítica, né? Muitos pacientes na rua, ali na Avenida Vasconcelos Costa. A gente presenciou tudo isso, eu acompanhei hoje de manhã esse princípio de incêndio. Inclusive, a gente falou com uma filha de um homem que estava internado dentro deste hospital. Ela falou que ficou muito desorientada com a situação, né? Porque o pai informou ela por mensagem que estaria pegando fogo no hospital e ela ficou desorientada, deixou de ir à escola para tentar acudir o pai que teria sido internado neste hospital. Vamos escutar. Mas infelizmente aconteceu isso, eu acordei bem cedo, né, na minha rotina indo para a escola, e aí eu recebo a mensagem do meu pai que o hospital começou a pegar fogo, né. Com o hospital pegando fogo, eu saio desesperada de casa, né, a preocupação que todo filho tem, né, meu pai já há 1 semana e meia aqui, teve que fazer uma amputação e a minha preocupação do meu pai ter que descer de escada. E aí eu recebo notícia que os pacientes estão sendo colocados na rua, pessoal da UTI tendo que evacuar, pessoas com falta de ar, idosos, meu pai estava no andar de geriatria, todos os velhos tendo que descer no maior desespero. A manhã de quarta-feira começou com um grande susto aqui na cidade de Uberlândia. A gente está falando da região do bairro Martins, Hospital Santa Genoveva, talvez um dos maiores e mais tradicionais da cidade de Uberlândia, né? E diante da fumaça, uma fumaça densa, né? E a quantidade de pessoas sendo atendidas no hospital, a primeira medida, né, até tentar entender o que estava acontecendo, foi evacuar o hospital aí, então, das pessoas que estavam mais próximas desse possível foco de incêndio. O Corpo de Bombeiros agiu muito rapidamente. Também a gente sabe que hospitais desse porte têm a sua brigada de incêndio, por sorte, sem maiores complicações. Mas agora imagine você um susto muito grande para quem estava à espera de atendimento, para quem estava internado e para familiares que receberam a notícia pela manhã. O hospital se pronunciou a respeito. Deixa eu voltar com a Maria Eduarda, que fez contato com o hospital e também se manifestou a respeito do acontecido, hein, Maria Eduarda? Bom, o Hospital Santa Genoveva enviou uma nota para a nossa redação e informou que, como eu disse anteriormente, não foi preciso, né, realocar os pacientes para outra unidade hospitalar. O hospital continua realizando os atendimentos normalmente. A diretoria do Hospital Santa Genoveva informa que foi registrado um princípio de incêndio na unidade. O foco foi prontamente identificado e controlado pela brigada interna, sem feridos ou danos materiais relevantes. Alguns pacientes foram levados às áreas externas por conta da fumaça. Todos os protocolos de segurança foram acionados com sucesso e as atividades seguem sem interrupções. As causas do incidente já estão sendo apuradas aí pelo Hospital Santa Genoveva. Volto com você no estúdio. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado, Hospital Santa Genoveva, também pelos esclarecimentos, né, dos males o menor. Mas sem dúvida nenhuma um grande susto e precisa se entender o que aconteceu de fato para que situações como essa não se repitam. Um caso extremamente incomum aqui na nossa região que pegou a todos de surpresa, evidentemente. Imagine você ter a casa invadida pelo esgoto. É o caso de um morador cadeirante do Alto Paranaíba. Gustavo Galvão foi conferir o que aconteceu. Boa tarde para você, Galvão. Oi, Bagnetti, muito boa tarde para você. Uma ótima quarta-feira a todos que acompanham Minas Urgente. Esse senhor de 57 anos, morador do centro de João Pinheiro, que fica no noroeste do estado, relatou à nossa equipe de reportagem que em menos de um mês 3 vezes a casa dele foi invadida pelo esgoto. E ele disse também que isso acontece depois do fenômeno das chuvas rápidas. As chuvas acabam, a água do esgoto volta para a rede da casa e invade toda a residência, o que acaba causando uma grande dor de cabeça. Ele diz que já procurou atendimento pela Copasa várias vezes, mas em nenhuma delas ele foi atendido. E de acordo com ele, em uma das tentativas, ele foi orientado a providenciar materiais de conserto do próprio bolso. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e a Copasa e ela nos disse que esse problema foi resolvido, esse conserto foi providenciado hoje logo cedo. Ela também reforçou que isso acontece na residência desse senhor por causa de uma ligação incorreta da rede pluvial
com a rede de esgoto e também mau uso. Tudo isso, palavras da Copasa. Ela também recomenda que o cidadão não jogue lixo ou muito menos óleo na pia para não causar esse tipo de problema. E diz também que está de prontidão para atender a todos. Volto com você. Obrigado, Galvão, pelas informações, né? Precisa o cidadão recorrer a um canal de televisão para resolver um problema aparentemente simples. Falou que chamou a Band, Copasa foi lá e resolveu a situação desse senhor, né? Podia ter resolvido, caladinho, né? Prestar um serviço de qualidade, Copasa, que a gente tem mostrado aí o embate com os prefeitos de toda a região. Vou fazer mais um intervalo rapidinho. Na sequência, olha só, Exposebu 2026. Agora é oficial. O governo de Minas quer vender a Copasa. Isso pode mudar o valor da sua conta e piorar o serviço na sua cidade. Por isso, defendemos que os prefeitos participem dessas decisões, pois quem vive aqui, na cidade, é quem mais conhece a sua realidade. Vender a Copasa pode até ser opção, mas tirar o direito de melhorar o serviço, não. AMM. Os municípios têm voz. Bom demais da conta ver o governo do Brasil do ladinho dos mineiros. Olha aqui pra você ver. Apoio para grandes e pequenos produtores plantarem ainda mais aqui em Minas. Eita que vai ter comida boa pra todo mundo. E com o imposto de renda zerado pra quem ganha até 5 mil. É um dinheirinho extra pra usar como quiser. Isso quer dizer que o povo vai ter mais dinheiro pra gastar aqui então, hein? Não é não, Nora Vera? O governo do Brasil tá mesmo do nosso lado, né? Pois é, do ladinho do povo mineiro. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Em Araguari, vive um novo conceito de exclusividade. O Condomínio Araucária une elegância, segurança e qualidade de vida em um só lugar. Infraestrutura completa de esporte e lazer, com academia, quadras de tênis e beach tênis, pista de caminhada e salão de festas. Localização estratégica, a apenas 5 minutos do centro. Lotes amplos a partir de 450 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Condomínio Araucária, o cenário ideal para viver o que realmente importa. Agende sua visita. Residencial Araucária te convida a conhecer o novo jeito de viver bem. Quando você recebe o diagnóstico de câncer, tudo muda. Mas ninguém deveria enfrentar essa jornada sozinho, porque cada apoio recebido aqui só existe porque alguém decidiu ajudar. São mais de 10 mil pacientes com câncer que precisam de você. Contribua agora. Acesse doe.grupolutapelavida.org ou ligue 0800 340 2062. Grupo Luta pela Vida, com você na luta contra o câncer. Estamos de volta com o Dr. Rodrigo Penha aqui no nosso quadro Médico do Povo para falar da sua saúde. Bandzap liberado para você participar conosco. Manda o nome e a idade, tá bom? Doutora Liciane Machado está acompanhando. Antes da pergunta, ela manda um abraço para o cardiologista preferido dela, agradecendo sempre a participação, viu, doutora? Agora vamos à pergunta da nossa amiga telespectadora. A mãe dela tem 80 anos, sentiu uma dor forte do lado esquerdo do peito, ânsia de vômito, dormência no braço esquerdo e tonturas. Foi ao UAI, fez eletro, exame de sangue e, segundo o clínico geral, diz que está tudo normal, né, que pode ser algo relacionado ao estômago. Eu achei estranho, não deve ser estômago, embora ela arrotava muito, é uma pessoa muito ansiosa. O que o doutor pode orientar numa situação como essa? Então, você fez certinho, né? Ficou na dúvida, e principalmente paciente idoso, dor associada a um mal-estar, uma radiação para o braço, fez certinho procurar o médico. Lá no médico, o médico fez um eletro que mostrou que não tinha nada. Além disso, ele deve ter feito algum exame de sangue para ver as enzimas cardíacas e ele chegou à conclusão que naquele momento não estava tendo nada de errado e que podia ser algum outro fator. Não é que está resolvido, está encerrado, a gente tem uma ideia meio errada. O atendimento de emergência é para avaliar casos de emergência. Então, se eu chego, por exemplo, com um problema, uma pedra na vesícula que está doendo, uma pedra no rim, eu trato, tomo o remédio, resolvo o quadro agudo, a dor, mas a pedra continua lá, a doença continua lá. E não está errado, é isso mesmo. Então, a resolução imediata
foi afastar um problema cardíaco e avaliar que ela estava bem, mas que ela precisa de continuar a investigação. Então, sempre a recomendação do médico é, olha, a gente afastou com urgência agora, mas continua a investigação. E ela precisa mesmo fazer uma avaliação com o clínico, realmente às vezes fazer uma endoscopia, ver. Mas o mais importante é você observar essas próximas 24, 48 horas. Quando é um quadro causado por ansiedade, às vezes a melhora é bem repentina. Então, foi para lá, tomou o remédio, tomou umas gotinhas, melhorou. E depois volta a ter uma outra crise. Então, essa característica fala mais a favor de emocional. Se fosse uma doença mais séria, um quadro de um infarto, um quadro de uma pedra na vesícula, a doença tenderia a piorar. Essa dor e esse desconforto ia piorando com o passar do tempo. E parece que não é o que está acontecendo. Então, tente tranquilizá-la, faça um chá, as medicações em casa. Se notar que teve um outro quadro agudo, a história piorou, volte para a emergência, mas se não, agende uma consulta com o clínico para tentar terminar essa investigação. Doutora, a Maria Isabel, lá de Uberaba, tem 77 anos. Aí ela nos conta que faz uso de vários medicamentos para a pressão e o coração, mas anda preocupada com a pressão que tem mantido de normal a baixa. Agora, o que mais preocupa ela são os batimentos cardíacos, ficando na faixa de 42 a 51. Ela quer saber se isso é considerado normal. Olha, então a gente utiliza, sim, remédios, principalmente para pacientes que têm pressão alta, algum problema cardíaco, para reduzir a frequência. Só que algumas pessoas podem ter uma sensibilidade maior a esse remédio e aí é o que você está sentindo. Não existe uma doença de pressão baixa. A pressão estando abaixo de 12, você está se sentindo bem, não tem problema nenhum. O médico só vai ajustar os remédios, não tem urgência. Mas frequência cardíaca abaixo de 50, a gente chama de bradicardia. Bradicardia, que significa coração mais lento. Pode ser por alguma intoxicação por um desses remédios. Esse remédio está abaixando demais o seu batimento, tá? São eles os beta-bloqueadores. Você pode procurar na internet aí quais são os remédios beta-bloqueadores e você vai ver. E vai ver que na lista dos seus remédios tem. Então, a primeira coisa a fazer é tirar esse remédio que diminui o batimento cardíaco e voltar com o seu cardiologista para fazer um ajuste dos medicamentos da pressão. O ideal é que a nossa frequência mantenha entre 60 e 70. Abaixo de 50, acende uma luzinha aí que pode ser muito baixo, pode causar desmaio, até mesmo uma parada cardíaca, né? E na dúvida, procura um serviço de emergência. Doutora Adriana, aqui de Uberlândia, nos conta que tem escutado com frequência se falar de pneumonia bacteriana. Eu gostaria de saber o que de fato é essa doença e como é que ela pode ser transmitida. A pneumonia bacteriana é a pneumonia que você sempre ouviu falar, a broncopneumonia, né? A infecção, né? Pode ser causada pela própria bactéria mesmo, ou às vezes por uma aspiração de alimento, né? Por alguma outra condição pré-existente. Então a gente pode ter as pneumonias virais, que são as mais raras, podem acontecer nos quadros gripais, virais, e essa pneumonia bacteriana, que quando você tosse, sai catarro, faz o raio-x, aquela parte do pulmão ali está bem suja, é a pneumonia normal mesmo, que a gente toma antibiótico, ou por boca ou por veia, mas essa pneumonia bacteriana é a que sempre existiu, não existe nenhuma novidade nos seus surtos. Quando a gente vacina, toma as vacinas para as gripes, para os vírus que a gente toma normalmente, a gente acaba prevenindo as pneumonias bacterianas também. Por quê? Por um efeito secundário. Você diminui as infecções virais, então diminui a agressão do pulmão, a chance da gente ter uma infecção secundária por bactéria é menor. Por isso que a gente interna menos, vai menos gente para UTI quando a gente faz todas as vacinas. Então, um conselho aí para todo mundo, atualize seu cartão de vacina e não fale que assim, nunca fiquei sabendo que tinha que tomar vacina, porque a gente sempre fala que os médicos sempre orientam, atualize, ande sempre com o seu cartão de vacina atualizado. Doutora Maria Badia, aqui de Uberlândia, 61 anos. Doutor, gostaria de saber se depois que a pessoa coloca o stent, é normal sentir falta de ar e batedeira no peito. Maria, o nome correto é stent. Stent, com T mudo no final, que na realidade é uma prótese que a gente põe na coronada. O problema não é nem colocar o stent. O que levou a colocar o stent? Em geral, na maioria das vezes, é que você provavelmente teve um infarto. Né? Chegou lá com um infarto no pronto-socorro, na fase inicial do infarto, não é começo de infarto, é infarto na fase inicial. O médico foi lá, fez o cateterismo, pode ter sido até eu que fiz o seu cateterismo, desobstrui o vaso e coloca o stent. Nos próximos meses, você está recuperando do infarto.
Porque aquela parte do coração, ela está movimentando menos, tem uma cicatriz. E aí você pode ter um pouco de falta de ar, um pouco de cansaço, porque o seu organismo está recuperando, tá? Mas normalmente essa recuperação ela é progressiva. Você sai bem mal do hospital, com um mês você já começa a melhorar um pouquinho. Se estiver piorando, você pode estar evoluindo, por exemplo, com um pouquinho de água no pulmão, que é da insuficiência cardíaca. Precisa de voltar para o serviço de pronto-socorro, pega todos os documentos que você tiver, o relatório do médico, o que foi feito, estente, seus exames, eletro. Vai no pronto-socorro e fala, estou tendo uma falta de ar depois que eu pus um estente. Para o médico da emergência avaliar se está tudo certo. Doutor, a Rosângela, de Araguari, está nos acompanhando, tem 49 anos. Boa tarde, doutor. Gostaria de ter informações a respeito de artéria coronária direita ocluída em terço proximal. Sinto muita dor torácica debaixo do sovaco esquerdo, sinto muita dor no peito, falta de ar, tontura. Não posso me deitar e levantar, que acabo me passando mal. Gostaria de uma orientação do doutor. Obrigado, viu, Rosângela, pela pergunta. Então, Rosângela, se você teve diagnóstico de artéria ocluída, nada quer dizer que você teve um infarto. A gente tem 3 coronárias importantes no coração. Seriam 3 grandes avenidas que a gente tem no coração que vão dando raminhos menores que irrigam todo o coração. Você ocluiu uma dessas 3, teve um infarto, provavelmente chegou no cateterismo no momento mais adiantado desse infarto, após 12, após 24 horas, e essa artéria não foi reaberta porque já não adiantava mais. Então você ficou com uma das 3 artérias ocluídas. Então a mesma coisa que eu falei agora há pouco da nossa paciente que colocou o stent. O seu coração, ele tem uma parte que tem uma cicatriz, que ele está mais fraco. Então esses sintomas que você está sentindo são comuns. A dor no peito não, porque a dor no peito é só na época que você tem um infarto. Não é para continuar com dor no peito, a não ser que você tenha outras obstruções. Mas você está num período, se foi recente essa oclusão da coronária direita, num período de recuperação. Pelo menos 30 dias você pode sentir alguns sintomas. Mas o mais importante de tudo é saber o que causou isso. Quais foram os motivos, os fatores de risco que levaram a essa oclusão. Isso foi modificado? Se estava acima do peso, diminuiu o peso? Se estava fumando, parou de fumar? Se não tomava o remédio para o colesterol, para o diabetes, está tomando o remédio direitinho? Agora é um processo de tratamento, de cuidado do seu coração, para que não aconteça em outras artérias, que aí o caso vai ser muito mais grave, tá? Mas o mais importante, quem tem oclusão de uma coronária, é fazer um acompanhamento sério com o cardiologista. Doutora Odete Maria, 60 anos, ela conta que sente muita dor na lombar, do lado direito. Ela já foi ao médico, se consultou e o diagnóstico é que não tem cura. Ela gostaria de saber o que pode fazer, doutor. É isso mesmo? No começo do programa a gente respondeu. Se não for um quadro de hérnia de disco, né, pelo que você está falando não é na lateral, então é lombalgia, não tem cura, mas você vai ter que fazer esse processo de fortalecimento da sua lombar, através de exercícios, primeiro fisioterapia, depois esse exercício de pilates e depois musculação, para melhorar, né? Então, a cura que o médico quis dizer é que se você não cuidar, essa dor vai sempre voltar. Então, você tem que melhorar a sua condição física para não depender só de coluna e para você parar de ter esse desconforto. Preste bastante atenção no jeito que você está dormindo, no tipo de exercício que você está fazendo e no jeito que você está ficando durante o dia no seu trabalho. Isso influencia demais nessa dor lombar ou lombalgia. Agradecer, doutor Rodrigo Penha, nosso médico do povo, toda quarta-feira ao vivo aqui no Minas Urgente para falar da sua saúde. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, um abraço a todos. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Cuide da saúde. Olha só, contagem regressiva para a Expo Zebu 2026 em Uberaba. É a maior feira de gado zebu do mundo, que vai acontecer entre os dias 22 de abril e 3 de maio no Parque Fernando Costa. O lançamento da feira foi ontem à noite, a gente compartilha com você. Pecuaristas, representantes de entidades classistas, autoridades políticas e parceiros da feira estiveram presentes no lançamento oficial da Expo Zebu 2026, realizado no Tatersal Rubico de Carvalho. Durante a abertura, houve um desfile de bandeiras dos países participantes. Em seguida, as autoridades falaram sobre a importância do evento. Este ano nós temos aí a marca da Expo Zebu, é um encontro de todas as associações que são responsáveis pelo melhoramento das raças zebuínas.
e tem na sua base a FISEBU, que congrega todas essas entidades. Dizer que é um orgulho Uberaba ser terra dos zebus e sediar a maior feira zebuína do mundo. Além disso, poder projetar nossa cidade em nível mundial, onde é um período que a gente recebe visitantes de todos os lugares possíveis e a gente tem um prazer de receber. Está na essência do uberabense. O uberabense é acolhedor, receptivo e a gente está preparando aqui a nossa cidade cada vez melhor para receber os nossos visitantes. Cerca de 3.000 animais já foram inscritos para a feira. Nós estamos com o parque totalmente lotado. As 2.528 argolas estão 100% esgotadas, mais o concurso leiteiro, que são 180 animais participando, e temos a raça convidada, que é o Girolando também, que vai estar conosco. Então nós estamos com tudo preparado, os criadores já, obviamente, terminando a preparação de seus animais, e com certeza vamos ter aqui uma das maiores mostras mundiais, né, de zebu, que o Brasil é uma referência nessa área. Com o slogan global porque é feita para todos e considerada a maior feira de gado do mundo, a 91ª Expozebu acontecerá em Uberaba entre os dias 22 de abril e 3 de maio. A expectativa é de bons negócios e um faturamento maior do que na edição anterior, que ocorreu no ano passado. Nós estamos fazendo uma exposição aí com 40 leilões. Essa é uma parte difícil da BCZ administrar isso, porque é tanta gente querendo fazer leilão nesse tempo de exposição. Mas nós esperamos tranquilamente um crescimento desse ano na faixa mais ou menos dos 20% a mais do que foi o ano passado. E a festa também tem uma programação especial, com grandes shows e rodeio. O rodeio é um circuito de rodeio muito conhecido aqui no Brasil, que é o Circuito Rancho Primavera. E as atrações são 8 atrações musicais, 2 atrações por dia durante os 4 dias, sempre após o rodeio. Então é tudo no mesmo espaço, o rodeio termina, em seguida começam os shows. E a Band Triângulo fará a cobertura total da Expozebu 2026. É fortalecer parcerias, né, Juliana? Eu acho que esse evento é um dos maiores eventos do Brasil. Leva o nome de Uberaba para o Brasil inteiro, né? Fortalece muito o nosso Triângulo Mineiro, a nossa Band Triângulo também. Então estamos aqui para registrar o que vai ser essa grande feira, esse grande evento, 91ª Expozebu. É uma honra para nós estarmos aqui cobrindo esse evento. Cobertura completa aqui do jornalismo da Band Triângulo, no nosso Agroband e nos nossos telejornais, para você de casa ficar muito bem informado. Olha só, um idoso de 61 anos foi esfaqueado, na tarde de ontem em Araguari, por um casal em situação de rua. De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos teriam começado uma discussão que terminou aí no esfaqueamento, né? Você está vendo nas imagens aí. A vítima foi socorrida pelo SAMU, encaminhada ao hospital e já recebeu alta, tá? A arma utilizada foi apreendida. Mais um caso de violência em Araguari. Olha só, a placa furtada em Uberlândia foi usada em um assassinato na cidade de Araguari. A moto, essa placa era de uma moto que foi usada no crime, é isso, meu diretor? O César Campos traz a informação apurada para a gente. César. Magnete, é importante a gente esclarecer isso até por causa dos envolvimentos nesse caso. A Polícia Militar confirmou que a placa de uma moto usada em Uberlândia, quer dizer, ela foi furtada em Uberlândia e ela foi usada em um homicídio registrado em Araguari. O furto aconteceu na segunda-feira, no bairro Santa Mônica, aí em Uberlândia. Pouco tempo depois, essa placa foi levada para Araguari e colocada em outra moto. Acho que assim fica mais claro, né? Segundo as investigações, o veículo adulterado teria sido usado no assassinato de um jovem de 18 anos. O crime aconteceu na Praça Augusto Diniz, enquanto a vítima estava ali andando de bicicleta. Testemunhas contaram que o jovem foi perseguido por 2 homens em uma moto. Os suspeitos se aproximaram, dispararam várias vezes contra ele. Quando o SAMU chegou ao local, já confirmou a morte desse jovem aí de 18 anos. A polícia também esclareceu então que o dono da moto com a placa furtada de Uberlândia não tem nenhum envolvimento com o crime. Os 2 autores do homicídio ainda não foram localizados e continuam sendo procurados aí pela polícia.
Volto com você, Bagnete. Obrigado, César. Muito bem explicado, para não ficar nenhuma dúvida. E olha só para você ver, ó, por conta de uma placa, talvez uma pessoa que não tem nada a ver com a questão pode ser incriminada ou ter que se explicar junto à justiça, porque também foi vítima de um crime, levaram a placa dele. E a gente vê muito acontecer isso, né, com documentos perdidos, documentos extraviados, que as pessoas usam ali as informações alheias para cometer outros crimes. Olha só, a polícia está à procura de um foragido da justiça em Uberaba. Ele acabou sendo encontrado aí e com muita droga. Juliano Carlos está de volta com as informações. Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Os policiais militares faziam operação no bairro Santa Maria, à procura de um foragido da justiça, receberam informações, foram até o endereço que foi repassado e abordaram o indivíduo. Durante verificações, as equipes encontraram 9 tabletes de maconha, tijolos de maconha que pesaram cerca de 6 quilos. Ao ser questionado, o homem não quis falar a procedência desta droga, então os policiais militares fizeram a prisão dele pelo tráfico de drogas. Ele foi levado até a delegacia de Polícia Civil, teve a prisão ratificada e está na penitenciária de Uberaba à disposição da Justiça. Isso é a prova, Bagnete, do trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a população. Denúncia anônima contribui muito com o trabalho policial. Então você, se vê algum tipo de crime ou atitude suspeita de indivíduos, faça a denúncia 190 que a polícia verifica e faz a captura se for o necessário. Bagnete. A gente sempre reforça aqui, né, Juliana, a importância da denúncia anônima, viu movimentação suspeita, viu algo que não condiz aí com a região que você mora, que você costuma a passar ou frequentar, aciona a polícia. A polícia vai checar, mesmo que não tenha nada, é uma chance aí, então, de diminuir a criminalidade. O camarada já estava sendo procurado, a polícia bateu em cima, você viu a quantidade de droga que foi encontrada com ele. A polícia continua procurando suspeitos de invadirem uma casa em Varjão de Minas. Gustavo Galvão está de volta e tem as informações. Galvão. Pois é, Bagnete, esse fato aconteceu na região central daquela cidade. Esses 2 homens conseguiram entrar dentro de uma casa lá no centro de Varjão de Minas, mas quando eles perceberam a presença do dono, fugiram a pé e até agora não se tem nenhuma informação sobre esses 2 suspeitos de invadirem a casa. Apesar de tudo isso, eles não conseguiram roubar nada, porque o dono chegou bem rapidamente, eles foram surpreendidos. Até o momento não foi possível identificar os suspeitos nem determinar a motivação dessa ação essa ação criminosa na cidade de Varjão de Minas. As investigações, então, continuam por parte das autoridades policiais e elas pedem que qualquer cidadão da cidade de Varjão de Minas que porventura tenha uma informação pode denunciar, inclusive utilizando o Disque Denúncia Anônima, que é 181. Volto com você. Obrigado, Galvão. De novo, a gente reforçando a importância da denúncia da comunidade ajudando no trabalho da polícia. Vou fazer mais um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Não sai daí, volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Essa semana é sua, mas a oferta é nossa. Aproveite! Filé de peito de frango Ceará 1 kg, 17,99. Pernil ou paleta suína com pé e osso, 13,99 o quilo. Farinha de trigo Lunar Premium 1 kg, 3,98. Macarrão Dom Sapore com ovos 500 gramas, 2,19. Coca-Cola 2,5 litros, 8,98. Chuchu, cenoura, abóbora, cabotiá, abacate, limão ou melancia 1 kg, 2,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Yeah! O cuidado que você quer tá aqui. Na Oncoclínicas Uberaba, cada detalhe foi pensado para acolher. Aqui, o paciente é recebido com precisão científica e com humanidade. Afinal, você merece ter uma vida saudável. Tecnologia de ponta, medicina personalizada, testes genômicos avançados e protocolos alinhados aos centros internacionais. Somos especialistas em cuidar da sua saúde. E agora apresentamos um novo capítulo dessa jornada. Terra, um espaço de bem-estar integrado criado para tornar cada etapa do tratamento mais leve e mais humana. Oncoclínicas Uberaba. Bem-estar que acolhe. Cuidado que transforma.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Eu ganhei no Triângulo da Sorte. Eu ganhei no Triângulo da Sorte. Eu ganhei no Triângulo da Sorte. Você também pode ser um ganhador, que domingo tem 175 mil reais em prêmio. E só no quarto prêmio, 100 mil reais. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. No quarto prêmio, 100 mil reais. Mais 20 giros de 1.500 reais cada. São 175 mil reais em prêmios. E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte e pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Ei, vou te contar uma coisa, ainda dá tempo sim. As matrículas na Uniub vão até o dia 23 de março. Você começa a estudar agora, seja no presencial, no semipresencial ou no EAD digital. Você escolhe a melhor opção e já começa. Não precisa esperar, tá todo mundo na Uniub. Só falta você, ainda dá tempo. Acesse agora uniub.br e aproveite as melhores condições para ser universitário de verdade. Ah, e ainda pode transferir para a Uniub com até 6 meses grátis. Vem ser Uniub. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azolim Perfumes de Casa, a vida pede e Start faz. O Minas está de volta para te mostrar que o homem suspeito de matar a ex-mulher no bairro Maravilha no último domingo, aqui em Uberlândia, deu mais detalhes do crime durante o depoimento à polícia. Ele alegou que o crime ocorreu após uma briga no momento em que ele teria levado o filho do casal para casa da ex-companheira, mas admitiu que já havia cogitado matar a mulher depois de descobrir que ela estaria se relacionando com outro homem. Após o crime, ele fugiu com a criança e deixou sob os cuidados de uma prima. Ele também abandonou o carro próximo à casa dessa prima e descartou a faca usada no crime na rodovia. No momento que foi localizado, ele tentou fugir, mas não conseguiu. O homem já possuía antecedentes criminais, inclusive por conta da Lei Maria da Penha. E agora segue preso até a conclusão do processo. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Está chegando ela, Vanessa Pires e o Band de Mulher, claro que você não vai perder. Nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Prato de Minas e você é meu convidado. Forte abraço a todos, tchau!